A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online, na nossa lição de número 9, em que nós vamos estar dando continuidade à lição de número 8, quando nós falamos sobre a resistência de Mardoqueu. Agora nós vamos falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Essa é a nossa lição de número 9. E nesse PDF que eu preparo aqui, certo? Eu tenho muito subsídio teológico, doutrinário, muitas referências bíblicas que não estão na lição. E a partir da página de número 7, nós vamos ter da página 7 à página de número 12, 5 páginas especiais sobre antissemitismo, tá bom? Se você quiser o nosso PDF, entra no link aqui na descrição e eu vou mandar para você inteiramente de graça. Esse link é do nosso grupo do WhatsApp, onde nós distribuímos o nosso PDF e também este card, certo? Que é para você colocar com a leitura diária todos os dias. Não se esquece, compartilha, se inscreve, deixa seu comentário, conta para mim o que você está achando desta nova lição. Vamos lá? Vamos para a nossa lição. Como eu já disse, nós vamos continuar a ideia do capítulo de número 8, da lição de número 8, em que a lição de número 8 falou da resistência de Mardoqueu, quem ele era, sua personalidade. E essa lição de número 9, ela vai anteceder a lição de número 10, que nós vamos falar sobre Esther, o posicionamento de Esther. Então, essas três lições, 8, 9 e 10, elas são importantes para que nós possamos conhecer toda a estrutura desse novo personagem, desta história de resistência e resiliência do povo de Deus. O nosso textuário diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo de número 22. E a verdade prática diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Ou seja, a nossa relação com o mundo ela é muito tênue, pois segundo Cristo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui, segundo João, capítulo 17, versículos 15 a 17. Desta forma, nós vamos viver numa constante batalha, numa constante situação de escolha e posicionamento, buscando sempre o que é melhor para o reino de Deus. Olha ali, o nosso primeiro tópico, o plano odioso de Amã. O primeiro subtópico diz assim: intrigas e patologias do poder. Preste atenção. Todo aquele que serve a Cristo, ele precisa se portar como sal e luz, certo? Dentro do ambiente. Isso automaticamente vai gerar oposições, pois os nossos princípios cristãos, eles são absurdamente contrários ao princípio do mundo, até até dentro do próprio meio cristão, o secularismo e o mundanismo está entrando. Então, todo aquele que se posiciona a favor do reino, ele vai sofrer perseguições. E é desta forma que nós encontramos Amã. Quando ele assume a regência da Pérsia, ele se coloca como o segundo homem mais importante do reino, o poder sobe a sua cabeça, tá? E ele vai pedir muito mais do que reverência. Ele vai pedir adoração, que todos se dobrem perante ele, tá? E ele vai criar um séquito de seguidores e defensores. Mas se você olhar Mardoqueu, da mesma forma que eu e você, nós nos recusamos a nos dobrar, certo? Mesmo que isso vá nos gerar uma fama contrária de rebeldes, pessoas que não se dobram ao mundo. Mas é muito melhor
nós vivermos segundo a lei de Deus do que nós nos dobrarmos ao poder e às chantagens que o mundo faz. Sempre nós ficamos com a palavra. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Isto tem tudo a ver com Amã. O subtópico 2 diz assim: a extensão do plano. Preste atenção. Qual era a ideia de Amã? A princípio era acabar com Mordecai, Mardoqueu, Mordecai, tá? Mesmo nome. Mas quando Mordecai se declara judeu, ele vai tentar matar toda uma nação. E deixa eu colocar para você 4 expressões aqui para você entender: hebreu, israelita, judeu e israelense. 4 nomes que parecem iguais, mas são diferentes. Se referem de forma geral ao mesmo povo, mas nós vamos ver épocas diferentes. Por exemplo, quem são os hebreus? Os hebreus, eles vão ser chamados assim, mais ou menos desde o período de Abraão até o período da conquista. Então, eles são os hebreus, né? Lembra que eu falei? Ivre, né? Nós já estudamos uma lição e eu falei Ivre, que é o nome do rio, né? É o povo do outro lado, o povo Ivre, certo? Que pode ter originado o hebreu ou também descendentes de Éber, né? Segundo Gênesis 11, 15 a 17, tem a genealogia de Éber. Israelita, aí tem a ver com as 12 tribos de Israel. Começa logo após a saída do Egito, certo? E vai se consolidar quando Israel entra em Canaã. Então, este povo de língua semítica, as 12 tribos de Israel, Israel era Jacó, certo? Jacó, Israel, eles entram em Canaã. E a partir dali eles se tornam os israelitas, a nação de Israel. Quando vem o cativeiro, primeiro o cativeiro assírio, que leva ao Reino do Norte, lembra que teve a divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul? Quando teve a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte passou a se chamar, ficar com o nome de Israel, certo? Samaritanos ou o povo de Efraim, e o Reino do Sul, que vai compreender Judá, Benjamim e parte de Simeão e parte de Levi, eles vão ser chamados de judeus, ok? Que vai comportar desde o período em que Roboão é rei até quando Nabucodonosor leva eles em cativeiro. Então ali nós temos os judeus, tá? E depois do cativeiro, eles continuam sendo chamados de judeus. Por quê? As 10 tribos que foram levados pela Síria em 722 se espalharam pelo mundo e não se conseguiu juntá-los novamente. Mas os judeus, aqueles que pertenciam ao Reino do Sul, continuou sendo conhecido e eles vão sendo chamados de judeus até a formação do Estado de Israel em 1948. Tá? A partir desse momento, eles vão ser chamados como de israelense. Então, hebreu, os descendentes de Abraão, até o Egito, mais ou menos. Israelita, do Egito até a divisão dos reinos. Após a divisão dos reinos, Samaria e Judá, ok? E vai ficar como judeu até o cativeiro pelo babilônico e depois do retorno fica como judeus. E a partir de 1948 eles são chamados de israelenses, tá bom? Só para você saber essas definições. E quando nós falamos da extensão do plano, nós vamos falar do quê? De um grande trabalho que começou com Ciro e vai se expandir por todos os seus descendentes e vai fazer com que o Império Medo-Persa
seja um dos impérios mais extensos que nós vamos encontrar em todo o mundo. Aqui no nosso PDF, eu coloquei aqui, ó, uma imagem, certo? Com basicamente todas as províncias mais importantes, os nomes das capitais das províncias que participavam desse grande império, o Império Medo-Persa, tá bom? Isso para te ajudar a fazer você entender melhor. Tá? E o que é importante nós compreendermos a respeito disso? Que a história do desenvolvimento desse império, ele começa com Ciro, tá? Que vai tomar o Império Babilônico e ele vai desenvolver, ele vai alcançar todo mundo. E um detalhe importante do Império Medo-Persa, que uma das primeiras expressões de correio está ali no Império Medo-Persa. Por quê? No Egito havia um certo correio que era para as informações de âmbito real, ok? Quando nós entramos na Pérsia, a Pérsia já começa a fazer o quê? Começa a ter postos para receber mensagens, não cartas como nós temos hoje, tá? Mas começa a ter aí o desenvolvimento dos correios, tá? Então é importante nós sabermos isso, por quê? Porque o decreto que foi assinado por Xerxes e por Amã precisou ser distribuído em grande velocidade por 127 províncias, tá? E como seria possível isso? Seria possível porque havia um sistema de correio já estabelecido, tá? Então é importante nós compreendermos isso. Já existia uma grande estrutura de comunicação, ok? O nosso terceiro subtópico, astúcia e oportunismo. Olha só, vamos voltar a um ponto que nós usamos semana passada na lição de número 8. Tá? A herança de Amã e de Mardoqueu. Nós compreendemos que este Mardoqueu, ele era descendente de Benjamim e que Amã era descendente de Agag. Então, quando Amã tem a oportunidade de destruir os judeus, ele não pensa em destruir somente Mardoqueu, mas ele olha todos os judeus e ele vê a possibilidade de redimir o seu antepassado. Então nós temos aí, como nós falamos, um conflito geracional, certo? Nós temos aí um conflito geracional. E como Amã ele consegue isso? Fazendo um jogo de palavras, ludibriando o rei. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que tem um povo espalhado pelo reino que obedece a outras leis. E nesse ponto ele está certo. O povo de Israel obedece à lei de Deus. A lei, naquele tempo, obedecia à lei civil, à lei dietética, à lei religiosa. Ele obedecia à lei de Deus. Porém, se ele continuasse aí, estava tudo certo. Mas ele vai dizer assim, ó, porém, este povo não obedece às leis do rei. Aí é mentira. Por quê? Porque em todo o período do cativeiro não se vê menção de revolta. Olha só, não se vê menção de revolta dos israelitas, dos judeus, não se vê. Você vê no livro do profeta Jeremias, por diversas vezes Jeremias dizendo, não se rebele, aceite a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer que Amã, ele vai fazer o quê? Ele vai subornar o rei, ele vai usar palavras, meias verdades, e ele vai ludibriar o rei de tal maneira que o rei tira o seu anel de selar, tá? Seu anel de selar, e entrega na mão de Amã e diz: faz o que você quiser. Está entendendo?
Nesse momento, o Assuero, Xerxes, ele se mostrou grandemente manipulável, tá? E nós precisamos compreender que todo aquele que está em autoridade não pode se deixar manipular, tá? Nós conhecemos e vemos grandes exemplos e exemplos negativos de homens e mulheres em situação de poder que permitiram ser manipulados. Preste atenção, o Senhor ainda cuida dos seus, mesmo em meio a tanta revolta e tristeza. O nosso segundo tópico diz assim: a tristeza de Mardoqueu e dos judeus e de Esther. Antes disso, já deixou o seu like? Deixe o seu joinha, nos ajude. Deixe um comentário, conte para mim como você está vendo essa lição, o que você tem aprendido, o que está te ajudando, certo? Coloque ali, se tiver alguma dificuldade na sua classe, nós vamos batendo um papo e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Entra no link ali embaixo, pede o nosso PDF, tem muito material bom para ajudar você na ministração da sua aula. O primeiro subtópico do tópico 2 diz assim: o pavor da violência. Veja bem, no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado, ou seja, a mesma ordem que Deus deu através de Samuel para Saul foi a ordem que Amã deu: mata todo mundo, dos mais velhos ao mais moço, tá? E que todos os seus bens sejam sequestrados, eles façam parte dos tesouros do rei. Isso está em Esther 3:13, tá? Amã destilou todo o seu ódio quando ele preparou aquele texto, tá? E veja bem, não havia, volto a dizer, não havia nenhum sinal de levante, de rebelião dos judeus contra o rei. Mas aí o que nós vemos? Nós vemos a fúria do maligno contra a descendência piedosa. Nós vemos Caim matando o seu irmão Abel, por quê? Porque o que Abel ofertou agradava a Deus e o que Caim ofertou não lhe agradava. A iniciativa da violência por Caim, ele vai se espalhando e tomando volume em todos os tempos. Por isso, irmãos, é muito importante que eu e você, que nós permaneçamos firmes nos propósitos do Senhor. O segundo subtópico diz assim: bebida, confusão e tristeza. Preste atenção o que Provérbios 31, versos 4 e 5 diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Preste atenção. Nós, assembleianos, de forma geral, nós somos contra a bebida, tá? Ah, mas não tem nada na Bíblia, irmãos. A Bíblia fala contra a embriaguez, ok? Então nós temos que entender que isso não faz parte da nossa rotina, certo? Não faz parte. Discuta quem quiser discutir. Nós temos por princípio tudo aquilo que nos faz pecar, nós tiramos. Então preste atenção nisso, tá? Mas voltando ao nosso tema, em meio ao desespero das notícias levadas por todas as províncias sobre a destruição dos judeus, certo? O rei Amã e os seus asseclas estão bebendo, se banqueteando. Por quê? Porque é assim que o maligno age. É assim que o maligno age. Lembra o que nós lemos em Provérbios, capítulo de número 18, capítulo 16, versos de número 18, a soberba precede a ruína. Ou seja, enquanto o povo de Deus está sofrendo, enquanto
o povo de Deus está em meios de confusão, tristeza. Aonde está o rei e aqueles que estão em volta de si? Estão bebendo, certo? Estão banqueteando. Da mesma forma que Beltesazar fez. E qual foi o fim dele? Ele perdeu o trono. Deuteronômio capítulo 5. Tá? Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, saiu pela cidade. E à medida que as cartas iam chegando às províncias, todos iam reagindo da mesma forma. Naquele momento ali havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Mas preste atenção, Deus não abandona o seu povo. Mesmo em meio a tanta maldade, mesmo em meio a tanta corrupção, o Senhor Deus ainda cuida dos seus, tá? O Senhor cuida dos seus. Salmos 22, 28 diz assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Enquanto os reis festejam, o Senhor ainda tem alguém para entrar com providência, tá? E isso é importante nós frisarmos para entrarmos no nosso tópico de número 3, crise e clamor. Veja bem, o decreto imperial inaugurou um período de crise, despertando um profundo clamor entre todos os judeus da província. O ambiente era de grande luto, jejum, choro, lamentação. Mas veja bem, a humilhação dos judeus manifestadas pelo jejum é a evidência de que não se tratava apenas de medo, de uma ameaça, mas sim a necessidade e a busca pelo socorro do divino, tá? E nesse cenário, preste atenção, esse cenário ele vai se nos remete a diversos episódios. Não é de hoje que Israel sofre. Nós temos o ataque covarde do Hamas, certo, contra Israel hoje. E não só esse, mais uma série de ataques. Mas preste atenção, Deus ainda continua no controle. E quando o povo dele clama, quando o povo dele busca, ele entra com providência. Ele entra com providência. Joel 1,14 assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai. Ou seja, é tempo de buscar ao Senhor. Daniel 9:3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar em oração e rogos, em jejum, pano de saco e cinza. É necessário, irmãos, que nós, em tempos de crises, compreendamos que é somente o Senhor que pode e nos livra. Na lição que vem, nós vamos ver exatamente isso acontecendo, de uma forma inusitada, de uma forma que somente o Senhor pode fazer. O nosso subtópico de número 3 vai dizer assim: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Preste atenção. A palavra antissemitismo, certo? É o preconceito ou hostilidade contra os judeus, baseado em ódio contra o seu histórico, ético, cultural, religioso, nas formas mais extremas. Atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as civilizações, difamando-os como grupo inferior, negando que eles sejam parte das nações em que eles residem. Então, desde o princípio, o povo judeu ele sofre, tá?
o antissemitismo. Irmãos, e eu coloquei um texto aqui, eu quero que você vá, pegue esse texto, que está aqui no nosso PDF, tá? Porque esse texto ficou muito completo. Deixa eu mostrar para você, tá? Ele vai começar aqui na página de número 7 e ele é muito completo. São 5 páginas, tá? Para você usar dentro da sua aula da escola dominical. Por quê? Porque o antissemitismo, ele se demonstra não somente pela guerra que o Hamas está fazendo, ou grupos árabes, muçulmanos, não. Se revela até mesmo por formas de expressão contra a sua cultura. Ele se revela através de atribuir aos judeus coisas que eles não fizeram. Por exemplo, no século XIV, nós tivemos a peste negra, que matou 2/3 de toda a Europa. Quase metade de todo o mundo foi morto. E de quem foi a culpa? Dos judeus. Agora me pergunta, aonde os judeus têm culpa de uma doença que não vem deles, vem possivelmente dos ratos, certo? Isto, além de outras perseguições que eles sofrem em todo o período. Por quê? Porque existe uma bênção de Deus sobre eles. A bênção da prosperidade, a bênção da frutificação. Tá? E hoje, nós temos judeus renomados em todo o mundo. No Brasil, nós temos N judeus. Um que eu gosto muito, Boris Casoy, certo? Um grande homem, jornalista, sério. Nós temos Luciano Huck, nós temos Silvio Santos, que faleceu esses dias, né? Homens notáveis. Deus fez dessa nação o seu povo. Eles têm a bênção de Deus sobre eles. E o que acontece? Grandes perseguições vêm. Nós temos, por último, né, a mais notável foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde possivelmente 6 milhões de pessoas foram mortos. Tá? Campos de concentração como Auschwitz, tá? Que mais ou menos 1,2 milhão de pessoas foram mortas por gás e depois foram queimadas. Tá? Tudo isso por quê? Por causa de ódio aos judeus. Então, irmãos, nesse material está muito bem explicado, muito claro, para você ajudar os teus alunos, para você levar os teus alunos num conhecimento maior e mais profundo, certo? Sobre o que é o antissemitismo, tá? Então, quero deixar o conselho para você. Pega, entra aqui embaixo e acessa o nosso link e você vai ver, tem muita coisa boa para te ajudar, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta na lição de número 10. Deus te abençoe em o nome de Jesus.